queria que você viesse aqui ajudar a gente eh, a fazer um pedido para abrir uma lei para que os pais tenham uma licença maternidade, porque Putz. coitado dos pais. Não acredito nisso, fala. E aí eu falei, olha, eu não sei se você sabia, mas o Estado, o governo brasileiro, em todas as instâncias, federal, municipal, estadual, cria 670 leis por dia. A inteligência artificial pode acelerar ou diminuir esse risco dessa crise? O que você acha sobre isso? Não, eu acho que assim, primeiro, a inteligência artificial, ela vai fortalecer o que é forte e vai deixar pior o que é mais fraco, né? Porque você que manja de dados sabe, né? Entrou porcaria no dado, sai Sim. porcaria, né? Então, assim, por exemplo, eu vejo IAs para ganhar dinheiro na bolsa. Vai ter umas catástrofes, né? Porque ela vai tentar otimizar uma coisa que não é exatamente pegar otimizada. comentário em rede social, que às vezes é outro boot, né? Não só isso, tipo, os padrões mudam, né? Não é tão simples como escrever um texto parecendo Shakespeare, né? Agora, o Marcelo tá falando mais com relação à economia, né? Cortar Sim. emprego, aumentar Isso. emprego e tal. Cara, eu tô vendo assim, em termos de white collar, o que eu produzo hoje de conteúdo, em termos de vídeo, imagens e tal, eu precisava de 6, 7 pessoas uns anos atrás, né, cara? Sim. Então Não muitos anos, 2, 3. 3 anos atrás. Então, eu acho surpreendente, assim. Eu acho que vai perder muito emprego mesmo. Acho Talvez emprego muito vai mais perder. do que qualquer outra revolução Eu acho que industrial sim. anterior que a Ó, gente tem tido. primeiro o white collar, né, que é o pessoal de escritório, mas depois até o próprio pessoal blue collar, né? Vai ter robô aí pra cortar grama, lavar louça, com certeza. A previsão do Elon Musk acho que são 100 bilhões, como é que é? 10 bilhões, acho que é 10 bilhões de robôs até poucos anos pra Aqui ele tá frente. fazendo uma empresa de guerra, né? Também. O Elon Musk ele tá fazendo uma empresa que é pra ir pra guerra. Ele fez até uma declaração que falou que daqui a alguns anos, né? Ele pegou e falou assim: ó, daqui a alguns anos vai ser perigoso ter alguém na frente da batalha. Sim, Porque porque só vai o ser só robô não drone, erra, né? né? O robô não erra. Só é drone agora, eu robô. acompanho de perto lá a Ucrânia, né? Faz vários anos já. E tudo assim, Roxo, drone. até assim, a parte da inteligência artificial, eu acho que a gente já pode dizer que teve uma mudança de quando a gente falava sobre isso há 2, 3 anos atrás, que é Muito. exatamente esse cenário de que o que entra faz uma saída melhor, porque a inteligência artificial ela está evoluindo num certo nível que ela está começando a criar o próprio cenário, né? Então, se ela chega num ponto em que não depende mais só dos dados de entrada para chegar numa conclusão, que é o que a gente faz Porque como ela ser vai fazer a humano, própria pesquisa, né? ela vai fazer a própria pesquisa, ela vai simular os próprios dados e aí ela não vai mais fazer com base no histórico, mas sim com base no conhecimento, né? Sim. E ela vai ter um conhecimento totalmente superior a qualquer um ser humano que exista, né? Realmente é um cenário preocupante, né? Um cenário preocupante para uma série de áreas. Né? Para os meus negócios eu tô bem animado, porque Sim, pra mim eu também. criei uma doutrina, né, assim, sobre investimentos, tem regras muito claras, assim, então dá para programar, dá para ensinar pessoas a tirar dúvidas, dá para fazer atendimento, porque é tudo bem metódico, assim, e o sistema gosta de coisas metódicas, né? Então, por exemplo, o giro da semana eu passava o domingo inteiro para fazer o roteiro, né? Ia fazer às 8 da noite, começava, sei lá, meio-dia, 1 da tarde. Esse final de semana, eu fiz com a IA, cara. Ela levou 10 minutos. Ela pegou todos os meus foda, né? roteiros e ela fez igualzinho, cara. Fez igualzinho. É claro que eu ainda fiquei 2, 3 horas estudando lá pra fazer um bom programa, mas Sim. aquele Fazer pânico, informações a mais, né? aquele pânico que eu ficava De de tipo, gerar pô, o fazer o conteúdo, né? roteiro. Não, ela faz tudo, gancho, CTA, tudo. É impressionante. Então, mas a gente tem ali, na parte da preocupação mesmo com a economia, né? Você tem um cenário de decrescimento populacional, que é uma preocupação, principalmente Enorme, por causa da Previdência, Sim. basicamente, né? Talvez. Seria o cenário Eu mais acho que preocupante. também teve a evolução sexual, teve o Sim. pessoal indo para as grandes cidades, aí o custo aumenta. Tem uma Então, mas série isso é um risco. Sim. A inteligência artificial, de alguma forma, ela resolve uma parte desse risco, porque você... Ela resolve, porque vai faltar mão de obra e ela vai ser a mão de obra, mas... E ela vai fazer para ela mesma, né? Esse aqui é o negócio, né? É isso que E quem vai ter o patrimônio, né? Quem vai ser o dono do dinheiro, né? Então, assim, o PIB vai cair, talvez o PIB per capita aumente, porque vão ser menos pessoas e vai ter muita riqueza. Mas, assim, também vão ter bolsões de pobreza, né? Essa coisa dos conflitos. Eu acho que
Eu acredito muito nessa liberdade toda se a gente tiver por trás uma camada de valores e moralidade, entendeu? Lei natural, as leis básicas da moralidade, assim, baseadas, pelo menos aqui no Ocidente, nos valores judaico-cristãos, né? Sei lá, os 10 mandamentos mesmo. Aí você poderia ter uma liberdade total, né? O problema é que se não há moralidade e tudo é permitido, aí realmente vira um caos completo, né? Sociedade. E aí? Ficou feia a coisa. Se você lê lá o anarcapitalismo do Rothbard, teoricamente o cara pode vender o próprio filho, entendeu? Ele A pode. única Em- religião que realmente ali prega todo como que eu posso dizer assim, a sociedade como ela é hoje é o judaico-cristão mesmo. Mesmo o muçulmano, ele tem uma Mas os coisa cara- de não ter assimetria nas informações, tem uma moralidade ali de alguma maneira, entendeu? O problema do ateísmo, com essa cultura woke, de que eu posso fazer o que eu quiser e tal, é que vai degradando de uma maneira que fica muito perigoso a sociedade, né? Principalmente essa coisa das pessoas que não têm filho, transhumanismo e tal. O que o cara vai querer deixar se nem ele mesmo quer ter filho, A né? bebê reborn. Na BB Reborn, os Therians, eles são eles são fakes, os Therians, Roxo. O que são térias? Que eu também não sei. Therians são os caras que se vestem de animal, que se Puta que vestem de... E se acha que é um animal, É uma macaco. doença. Mas eu acho que isso é Uma fácil de resolver. Bem fácil de resolver. Ah, você acha que você é um animal? Então você vai comer igual um animal, você vai ficar trancado, Mas preso a igual um vantagem animal. é que Pronto. essa turma eles não vão ter filhos, Mas, né? mas ninguém... Mas tomara, né? Mas ninguém é uma águia pra pular de um prédio, né? Não é. É cachorro. Não, mas se é cachorro, beleza, vai comer ração. É. Não é muito difícil. Ah, o bebê reborn levou a mãe levou a criança no hospital No UPA lá? O cara leva direto pra psiquiatra que deixa presa, não solta mais. Porque né, você tá achando que o bebê de plástico precisa de uma coisa. Que é doido, né? Acho que isso é a parte de resolver. Assim, eu acho que a parte de que cada um faz o que quiser com a sua vida dentro da sua casa, né? Não tá atrapalhando ninguém, você quer brincar de boneca em casa, tá beleza, né? E isso vai, e aí vem até a questão não do anarcocapitalismo, mas do libertarianismo, né? Sim. Cara, você não tá atingindo a vida dos outros, faça o que você quiser com isso. Mas, Então, a PNA, né, que é o princípio da não agressão, né? Ela, inclusive, prova por que o Estado não deveria existir, né? Porque ele é um agressor, né? Em primeira instância. Mas, de qualquer maneira, é o que eu digo, o anarcocapitalismo funcionaria se você tivesse uma base de moralidade grande, né? necessário. É necessário, porque senão Quando a gente fala de libertarianismo, essas coisas, muita gente fala, vocês vivem uma utopia e tal. Não, hoje é uma utopia, claro. Porque você está falando de um cenário em que a gente tem uma sociedade toda construída com uma base estatal, onde você acha que a responsabilidade de todos os problemas não é sua, mas de alguém que manda Alguém mais que superior. você, que é o Estado. Né? Se você vê um mendigo na rua, você não tem responsabilidade com aquilo. A responsabilidade é do Estado, você não tem que fazer nada com relação àquilo. nem ter pena. E aí, nem ter pena, porque não é culpa sua. A gente foi criado para fazer isso. Não tem como você chegar agora nesse cenário onde você não joga o próprio lixo num lugar certo, o Estado que busca para você o lixo na sua casa, você achar que esse cenário você vai implantar um sistema libertário de anarcocapitalismo e vai funcionar. Não vai funcionar, porque as pessoas esperam que os outros resolvam os problemas para elas. Para isso funcionar, você precisa partir de um princípio onde cada pessoa é responsável por si própria e pelas suas próprias atitudes. A gente tem. O Roxo ou eu falamos alguma coisa numa live. Eu acho que o Bitcoin vai subir. O cara vai lá, compra, ele põe a culpa em mim. Né? Esse é o cenário que a gente tem hoje. Aí ele vai recorrer ao Estado. Né? A gente tem a Protegecoin lá, um dos concorrentes nossos lá processou a gente. Ele fala que ele é libertário, mas ele tá usando o Estado para tentar atacar a gente. Ele processou vocês? Processou o Felipe, né? Processou o Felipe por conta de... ainda não é possível falar, ele perdeu na primeira instância lá, mas não pode falar qual é o assunto ainda, porque tá em segredo lá e tal. Mas é um anarcocapitalista que tá usando o Estado para... é o princípio da não agressão, beleza. Primeiro, ele não tinha que ter começado. Segundo, resolva-se isso de outra forma, né? Tá usando o Estado. Então, mas assim, eu tô querendo dizer o seguinte, as pessoas não estão preparadas para esse cenário.
Só que quando a gente fala de libertarianismo, de anarcocapitalismo como forma de pensamento, a gente precisa fazer isso para provocar nas pessoas esse tipo de raciocínio, para que a gente, como sociedade, volte a evoluir para um cenário onde cada um é responsável pela sua própria vida. Essa semana, no sábado, eu tive num evento, saindo daqui de São Paulo, a gente passando na Tiradentes ali. O Felipe tava dirigindo, aí a gente parou o carro e veio aqueles caras que limpam o vidro, né? E aí o Felipe não deixou, né? O cara começou a jogar coisa, ele já acelerou, foi pra frente. Aí o cara veio um de cada lado e começaram a bater no carro mesmo com o negócio lá. E falou, você precisa pagar. A gente nem tinha como dar dinheiro pro cara, porque não tinha dinheiro mesmo. Eu não ando com dinheiro mais, não tem carteira, não tem mais como dar dinheiro. E ficou aquela situação assim, que, cara, assim, numa sociedade onde cada um é responsável, cara, eu tinha que ter direito de me defender. Eu tinha que ter uma possibilidade de ter uma arma, alguma coisa pra poder me defender. Sim. Numa situação em que eu tô correndo um risco de vida, eventualmente. É. Eu não sei o que se o cara tava armado ou não. Sim. Mas numa sociedade onde cada um é responsável por si, e sabe onde é? É na frente do BOP lá, no BOP não, como é que chama? Da rota. É na frente da rota. Eu tô na frente da melhor polícia da cidade. E acontece um negócio desse, eu não posso fazer nada. E o Estado, obviamente, ele é incompetente para resolver esse problema. Ele não tem capacidade de fazer o problema. E aí, como é que fica? Então, assim, a gente precisa discutir essas coisas pra gente, como sociedade, evoluir a ponto de cada um começar a voltar a ter responsabilidade pela sua própria vida. E aí, nesse cenário em que a ética também é extremamente necessária, porque senão você vai ter problemas, aí a gente pode começar a discutir isso, né? Eu não sei se a gente vai chegar num dia em ter isso, mas se a gente não tentar, né? Se a gente não falar sobre isso, nunca vai chegar. Mas o Estado tendo 40% da economia já ultrapassou demais o limite físico, né? Saudável de que um organismo pode se aproveitar do outro, né? Sim. Por causa da mesma lei do Kelly, dos 30%, Sim. entendeu? Como o Estado tem mais do que 30% do nosso dinheiro, então ele pode quebrar a sociedade. Ele toma como um todo. mais de 30% do que a gente produz, né? Exato, então a gente corre o risco de colapsar a sociedade como um todo por isso. Então, o anarcocapitalismo, ele é uma utopia com o objetivo de você pelo menos diminuir a participação do Estado para algo abaixo de 20%, 15%, 10%, 12%, e aumentar a qualidade do serviço do Estado. Teria que fazer uma coisa de excelência. É o mesmo cálculo do criar valor. Ele tinha que, com R$1, ele tinha que fazer 2, 3 reais para criar valor para a sociedade. E seria possível isso, né? Isso seria possível. Mas desde que tivesse uma mudança na sociedade. Começando, por exemplo, a não querer colocar o Estado em tudo, como você falou, né? Por exemplo, eu fui lá na Finclass, lá do Primo, para participar de um documentário que eles estão fazendo sobre as bets. Aí ele perguntou, você é contra ou a favor da regulamentação? Eu falei, olha, o problema das bets, o problema da aposta no Brasil e do Tigrinho é a regulamentação. Se tivesse aposta aqui a vida toda, cara, quem tinha que quebrar já tinha quebrado. As pessoas já aprendem pelo anticorpo, entendeu? O que aconteceu é que chegou uma gripe lá na tribo dos índios que nunca tinham feito aquilo. Um americano com 5 anos de idade, ele já aposta lá, já perde dinheiro, já se ferrou e já aprendeu que aquilo ali tá errado, aquilo lá perde dinheiro. Aqui não, as pessoas não têm nenhum conhecimento sobre isso. Da mesma maneira que uma moça me ligou outro dia, ela e o marido têm 12 filhos e são católicos, bem legal, vale a pena seguir lá, Coração de Mama e Coração de Papa, é a Mari. E ela falou, Roxa, nós temos um grupo aqui de mães católicas e tal, e a gente queria que você viesse aqui ajudar a gente a fazer um pedido para abrir uma lei para que os pais tenham uma licença maternidade, porque coitado dos pais. Não acredito nisso, fala. E aí eu falei, olha, eu não sei se você sabia, mas o Estado, o governo brasileiro, em todas as instâncias, federal, municipal, estadual, cria 670 leis por dia. O governo cria 670 leis por dia. Nós precisamos saber todas. O cidadão precisa conhecer todas as leis. A gente não pode dizer que eu não sabia. É uma lei, você não pode dizer que você não sabia da lei. Então, a gente tem que saber cada uma delas. Então, a gente se juntar para chegar num deputado, pedir para ele ir lá, escrever uma lei. Ai, que ele é pai, ele tem que ficar não sei quantos meses para aprovar no Congresso, para que o governo comece a intermediar a relação entre o empregado e o empregador, pedir para o governo ferrar com a gente.
E ela fez assim, é verdade. E as meninas, expliquei lá pra elas, ela falou, tem razão. Não tem que pedir nada pro Estado. A regulamentação, Tem que diminuir o Estado. a regulamentação, 99% das vezes, é feita só para beneficiar grupos. Ela não é uma regulamentação para... É igual a nesse desculpa- caso, ela a queria desculpa beneficiar sempre- o grupo delas ali. A desculpa é sempre precisamos proteger a sociedade. Mentira, nunca foi sobre proteger a sociedade, sempre foi sobre proteger grupos de interesse. Aqui no Brasil, por exemplo, quando se discute o que tem se discutido de cripto, é feito pelo grupo de corretoras brasileiras, algumas que se juntaram lá na Bcrypto, por exemplo, e esses caras, eles estão ali único e exclusivamente com o objetivo De ajudar eles. de fechar o mercado para que só eles É possam ganhar Se dinheiro. beneficiar. Não tem proteção de pessoas, não tem proteção. Eles estão cagando para as pessoas que Isso. são o mercado deles, os clientes. Cliente. Estão cagando pra gente, porque o interesse de quem tá no mercado cripto é se proteger disso. É. E eles vão lá e estão Fazer um justamente cartel. fazendo um O lobby FED para é um poder cartel, fazer. o FED. Então, a regulamentação só serve para prejudicar a gente, nunca para ajudar. E aí, exemplos como esse que o Roxo falou, você faz a regulamentação cria o monstro. Ela é parecido com a história do Taleb de você não deixar pegar fogo num Isso. pedaço da mata ali. Você tá fragilizando, Você tá a fragilizando a sociedade, porque as pessoas não aprendem. Eu acho que as pessoas têm que ter autorresponsabilidade. Cara, tem um jogo, se o cara quer pôr o dinheiro dele lá, o que eu posso fazer? Eu tenho que dar educação financeira, eu tenho que fazer Sim. outras coisas, mas... E uma outra coisa muito importante é que o agente da lei, hoje, ele tem sempre algum tipo de coisa que ele pode te punir e te dizer que você está fora da regra. Sim. Porque são tantas leis que ele vai te enquadrar em alguma delas e ele vai poder te perseguir. Então, Se você virar é alvo, isso que o governo faz. Ele te persegue porque são tantas Me leis. diga quem é que eu direi o crime que comete. Exato. Todo mundo comete crime. Então, assim, Mesmo, a gente né? precisa diminuir o Estado, desregulamentar. O Estado vai quebrar no final das contas, né? Porque ele tá quebrando a gente não vai poder mais pagar o dinheiro dele, ele vai tudo quebrar. Mas assim, não precisava diluir, né? Quebrar tudo, degradar tudo para começar do Poder zero, ficar né? bom. Eu acho que o certo é a gente poder fazer uma mudança de dentro para fora, né? aliás, aqui no Brasil, recentemente mexeram no EOF, né? Que já é um sintoma Controle de capital. de problema. Não, mas é um sintoma de problemas mais graves na estrutura da máquina, né? Sim. Quanto tempo você acha que volta a CPMF? Eu não chuto mais que 6 meses. Então, pode ser que esse governo faça isso, mas aí vai perdendo a credibilidade também, né? E vai Mas será que eles têm outra perdendo- escolha? Porque esse o ato da problema- IOF já é uma demonstração que eles já não é têm um mais. desespero, né? É. Então. Quando você fecha a saída, você fecha a entrada também, né? Vai fragilizando cada vez mais, né? Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos, tá no link aqui embaixo.